A Epístola de Judas pode facilmente ser dividida em 4 importantes partes. Primeira divisão: o motivo da carta. Judas, versículo 1 ao 4. Versículo-chave da primeira divisão. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Segunda divisão: condenação à apostasia. Judas, versículo 5 ao versículo 7. Versículo-chave da segunda divisão. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Terceira divisão: apóstatas descritos. Judas, versículo 8 ao versículo 19. Versículo-chave da terceira divisão. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Quarta divisão: o consolo dos santos, versículo 20 ao versículo 25. Versículo-chave da quarta divisão. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. A carta de Judas contém uma das mais fortes mensagens contra os heréticos, o que faz dela uma carta apologética forte e direta contra os ensinos gnósticos. A Epístola de Judas. Curiosidades. Judas era irmão de Jesus. Não possuímos muitos dados ao seu respeito, além do que se pode tirar a respeito dos irmãos do Senhor, que não creram nele quando viveu sobre a terra, mas que depois da ressurreição se fizeram seus discípulos. Judas conhecia a Pedro. A segunda carta de Pedro e a de Judas se parecem muito nas ideias e na forma. Ambas tratam dos perigos que estão ameaçando as doutrinas da igreja. A maioria dos eruditos supõe que o trecho de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 18, foi copiado de Judas, capítulo 3, versículo 18, apenas com algumas sensíveis modificações. Judas é a última das epístolas universais. Sabemos que são 7 essas epístolas, que também são conhecidas como epístolas gerais, por não terem sido dirigidas a uma igreja específica ou a uma pessoa. Essas epístolas são Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Curiosidades.
uma análise da Epístola de Judas ficaria assim. Do versículo 1 ao versículo 4, temos a introdução. Do versículo 5 ao versículo 16, temos uma exposição do perigo. Do versículo 17 ao versículo 23, temos uma exortação ao dever. Do versículo 24 e o versículo 25, temos a conclusão. Sobre a Epístola de Judas, Orígenes costumava dizer: apesar de constituir de alguns poucos versículos, contudo, está repleta de poderosas palavras de graça celestial. A Epístola de Judas. Na mente do autor da Epístola de Judas residia um pensamento central, ou seja, batalhar a favor da fé e despertar em seus leitores o mesmo sentimento. Dessa forma, o tema central ficaria assim exposto: a defesa da fé. Essa carta termina com uma das mais belas bênçãos contidas na Nova Aliança. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém.